Ocupar significa ocupar espaço. Mas o que significa o espaço? Do ponto de vista antropológico, o espaço é um processo de organização social e ele é estruturado basicamente em base a estruturas culturais. Então, nesse sentido, o espaço seria entendido como um processo que gera um sentimento de pertencimento para os habitantes que nele moram ou habitam, considera o indivíduo como um coprodutor e esse espaço, essa configuração social, cultural em construção, também estaria preenchida por convenções e necessidades das pessoas que nele habitam. Do ponto de vista do urbanismo, a pesquisadora Adriana Sansão diz que a área pública e a área doméstica elas estão cada vez mais em contato. Portanto, esses limites são cada vez mais porosos. A partir disso, ela desenvolve um conceito que seria o conceito de espaços intermediários. Esses espaços teriam por característica a evolução, a ocupação e a relação entre as pessoas que habitam esses espaços intermediários. Seguindo pela linha do urbanismo, Raul Mehrotra, pesquisador indiano, urbanista, desenvolveu um conceito chamado cidade cinética, que seria completamente o contrário do que a gente conhece como cidade estática ou a cidade formal, né? Cidade cinética seria o nome que ele dá a cidades que são, maioritariamente, que elas provêm ou elas se constituem no Global Sul. Especificamente, ele toma o caso de Mumbai, que teria por características principais ser uma cidade flexível, cíclica, com ocupações efêmeras e espontânea. De certa forma, essa nova cidade cinética trazeria consigo um questionamento dos processos e atores que definem o destino das cidades. Então, eu trago nessa conversa um conceito que a gente tem discutido e vai ainda continuar discutindo, que seria o direito à cidade. O direito à cidade que ele se coloca na esteira da conversa a partir do ano 68, há 60 anos atrás. E Henry Lefebvre, em resumo, propõe que o direito à cidade seria um direito aos acessos urbanos e um direito à remodelação urbana coletiva. Então, como que a gente pode pensar esse direito à cidade nos anos de hoje, nos tempos de hoje? Primeiro, a gente tem que saber, ou já considerar que a atividade urbana ela é feita a partir do papel público, dos agentes privados e agentes híbridos, como seria o caso das concessões. Então, esse direito teria muito mais relação a um lugar de negociação entre o Estado, a sociedade e o mercado. Do ponto de vista da cidade política, Guilherme Wisnik estabelece que a cidade seria, por excelência, o palco de conflito, mas conflito de um sentido benéfico, já que trazeria consigo democracia. Mas, como todos nós sabemos, a partir do ano 2006, a partir do golpe que aconteceu no ano 2006, esses conceitos têm sido censurados. E tanto o diálogo construtivo está sendo mermado, a diversidade de expressão está sendo cortada e a democracia, portanto, está parando de funcionar. É assim que eu trago o conceito, ou, enfim, o gênero que a gente vai discutir nesse debate, que seria a arte contemporânea, no sentido de que ela se fortalece, se construi a partir de conflitos sociopolíticos. Esses conflitos sociopolíticos, segundo Marshall de Bury, não teria mais do que o interesse ou a intenção de ser um desprogramador dos nossos hábitos mentais. Portanto, a arte ela viria a questionar e a gerar um estranhamento para logo, de novo, começar a falar e discutir sobre os conflitos sociopolíticos. Seria um pouco um círculo virtuoso. Portanto, o pensar repercutiria no fazer, e esse fazer seria o que a gente conhece hoje em dia como obras de arte e de arte contemporânea. A arte, então, pode ser entendida como uma ação. Se essa ação é uma ação de apropriação sobre uma edificação em desuso, mediante práticas artístico-culturais, a gente estaria frente a um espaço intermediário apropriado. E é assim que eu trago o exemplo do Ouvidor 63. O Ouvidor 63 é um prédio ocupado desde o ano 2014, que previamente foi sede da Secretaria de Estado da Cultura,
entre o ano 98 e 2005 foi uma ocupação de moradia. Logo depois, passou um tempo desocupado e foi cedido à Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano, quem é dono hoje em dia, para, em 2014, ser ocupado por um coletivo de artistas que vinham de Porto Alegre e estabelecer a ocupação como uma ocupação artística. Essas fotos são as fotos do primeiro momento, quando o prédio foi ocupado. Foram feitas pelo Rafael Avancini, que acompanha a ocupação desde o começo. E dá para ver quais eram as condições, ou qual era mais ou menos os espaços que existiam nesse momento, e do qual o grupo de pessoas que foram habitar esse período tiveram que articular e viabilizar para ser um lugar onde eles puderam eventualmente desenvolver algum tipo de ação ou algum tipo de coletivo. Portanto, nesse sentido, eu digo, não do que eu diga, mas a gente sempre discute para que a gente está fazendo o que está fazendo. As práticas artísticas que se fazem no ouvidor hoje em dia vão para além do lazer. Então, essas práticas artísticas a gente poderia dizer que se ampliam num âmbito político e funcionam como ferramenta de resistência. Resistência, obviamente, porque, como todos nós sabemos, hoje em dia a verba para a cultura e o desenvolvimento das artes tem sido cada vez mais cortada. E o fato da ocupação estar num prédio de forma, entre aspas, ilegal, coloca a todo aquele que se envolva na ocupação num lugar de conflito. E esse conflito tem que ser mediado de alguma forma. Portanto, as práticas artísticas do Ouvidor 63 podem se entender como uma experimentação de modos de vida, porque tem 120 pessoas que moram e trabalham lá, e como um modo de produção não institucional. É assim que surge a segunda Bienal de Artes do Ouvidor 63, a qual se caracteriza por um monte de fatores, mas eu fiz um recorte muito particular aqui, que consistiria na colaboração entre atores e saberes. A ocupação funciona a partir de colaboração interna e externa, de agentes convidados e residentes. Funciona também como uma articulação entre divergências internas que existem num prédio, porque obviamente o prédio é uma comunidade. Então, dessa forma, a gente sabe que dentro a gente vai ter que se deparar com o conceito de democracia que conversávamos anteriormente. Também se pratica a ocupação de um território urbano em desuso, está completamente ligado a conflitos sociopolíticos e com a gestão de recursos que se tem e que não se tem, né? Portanto, a gente poderia pensar que o fato da segunda Bienal de Arte, não só a Bienal, mas o Ouvidor 63 existir, pode ser entendido também como o conceito de espaço. Esse espaço não é só uma relação que se cria a partir da ocupação física, mas também uma criação simbólica e de memória a partir de um prédio que não tinha nenhuma identidade, nenhum vínculo com a comunidade que mora e que é vizinha a esse prédio. E o interessante também do Ouvidor e do processo da Bienal, que começou em fevereiro, em janeiro na real, é que o Ouvidor se coloca não só como um espaço de produção para quem está morando lá, mas também como um espaço de laboratórios abertos à comunidade, completamente gratuitos, que buscam, de certa forma, tensionar e questionar qual que é o papel da instituição ou qual que é o papel da comunidade em relação à arte. Então, há 24 laboratórios que tem cada um deles algum facilitador, alguma pessoa que maneja alguma área de conhecimento, que vai desde fotografia, performance, cinema, pintura, teatro, circo, que facilita essas jornadas de laboratório com gente que mora no prédio e com gente que não mora no prédio, e dessa forma faz circular um conhecimento para a gente que normalmente talvez teria acesso a essa linha de conhecimento. O Ouvidor também funciona como um lugar de debate para coletivos dentro do Ouvidor e externo do Ouvidor, para atividades, para bate-papo, enfim, uma série de atividades que tem relação com o encontro, com a discussão, com o debate, não só a partir da cultura, mas também de outras áreas de conhecimento. É um lugar também onde muita gente tem aprendido como se colocar frente a questionamentos políticos a partir do que significa ocupar. Então, de certa forma, cumpre um papel educativo. E uma outra frente é a frente da articulação com atores e instituições externas ao Ouvidor,
que vem do mundo da academia e que vem do mundo do privado. E é o caso, por exemplo, da ponte que a gente articulou com a Red Bull Station, que é um centro cultural que fica literalmente na frente do prédio, que tem oferecido espaço para desenvolver certos encontros, bate-papo com críticos de arte, com docentes, como por exemplo é o caso do Aguinaldo Farias. Para quem não conhece o Aguinaldo, ele foi curador 3 vezes, em 3 versões, da Bienal Oficial de São Paulo. Ele foi lá, conversou, trouxe a visão dele a partir do que significa no circuito não institucional a ouvidor assistir. E, de certa forma, são tensões que normalmente não aconteceriam, né? Qual é a possibilidade de o Aguinaldo ir para o ouvidor se ninguém convida ele? E qual é a possibilidade, talvez, da gente ter um espaço na Red Bull se a gente não articula esse diálogo? Então, a partir disso é que eu gostaria de pensar, será que é possível a gente pensar num direito à arte, à cultura? Que o convite era ocupar com cultura, né? E vão ter outras falas depois, né, Tiago, que ocupar com cultura, ocupar... Você lembra? Com educação. E na verdade, assim, eu questiono um pouco esses 2 termos. O primeiro é o termo de ocupar, porque acho que é importante saber que o sujeito dessa ocupação é sempre estar ciente que se a gente ocupa algum lugar e que muitas vezes a gente desocupa outras pessoas. Então, eu acho que é muito importante sempre tentar problematizar o lugar de onde a gente fala. E também ocupar com cultura, parece que a cultura é alguma coisa separada das outras esferas da vida, né? A gente trabalha, sei lá o quê, de repente tem a cultura, a gente pode pegar a cultura e ocupar com cultura, sei lá, das 7 a 8, quando a gente tem uma fala na escola da cidade, está ocupando com cultura. Eu acho importante questionar isso para justamente não separar a cultura de outras esferas da vida. Ele entender a relação, como você colocou, né, com o espaço, com a cidade. E, enfim, eu sempre penso nessa frase bonita do Paulo Mendes da Rocha, que fala para que ter museus, né, se a cultura tem toda parte. Não falou que não tem que ter museus, mas a gente pelo menos tem que pensar e questionar melhor o que a gente está fazendo, o que a gente está falando, quando a gente está falando de ocupar com cultura. E não tenho respostas, mas vou dar aqui 2 exemplos de trabalhos recentes, dentro desses 15, 20 minutos que eu tenho, para a gente pensar juntos, eu espero depois. Então, o primeiro é esse lugar, que é a Vila Itororó. Alguém conhece esse lugar? Pouca gente ou muita gente? Mais gente? Fica no Bexiga, na Rua Pedroso, Monsenhor Passalacqua, enfim, Maestro Cardim, e é um bloco, um quarteirão, um lugar construído nos anos 20, basicamente, por um brasileiro de origem portuguesa que se chama Francisco de Castro. Ele construiu esse lugar para morar no Palacete, que é uma casa principal, e viver dos aluguéis das outras casas, que era uma coisa mais ou menos comum nos anos 30, até a lei do inquilinato, basicamente, viver de aluguel não era estigmatizado como alguma coisa que fosse abaixo da casa própria. Ainda era alguma coisa que enfim, fazia sentido e que podia, inclusive, dar dinheiro para quem era proprietário e que não era um estigma social. Então, era muito comum viver de aluguel em São Paulo naquela época. E, ao longo dos anos, teve 3 ondas de moradores. Tem um livro que vocês podem até baixar no site da Vila Itororó, que a Sara Feldman e a Ana Castro escreveram. Eu não vou entrar em detalhe, mas tem 3 ondas de moradores. Depois da primeira onda dos moradores dos anos 20 e 30, tem uma segunda onda de morador que é dos anos 40, dos anos 40 até 70, que são pessoas que já começam a dividir as casas em quartos, porque viver de aluguel já se torna mais uma estigma social, e quando os cortiços começam a surgir de maneira mais forte no Bexiga. E tem uma terceira geração de morador que vem dos anos 70 até 2000. E a diferença para a segunda, da segunda para a terceira, a segunda entrou mais pobre do que saiu mais rica. A terceira saiu mais pobre do que entrou. Isso é relacionado a uma evolução geral da cidade e da distribuição da renda dentro da cidade, obviamente.
E a terceira onda é muito mais uma imigração nordestina, e que vem morar, e daí as casas que estavam subdivididas, os próprios quartos começam a ser subdivididos. Mas mesmo assim se mantém na Vila Itororó uma certa mistura social. No último andar morava um casal de dentista, por exemplo. E no térreo morava umas 5 famílias. Então, no mesmo prédio, no mesmo edifício, tinha uma disparidade muito grande de formas de viver. E daí vamos ver o próximo, a gente mostra um pouco melhor o conjunto, tal como é encontrado em 2013. E aí a piscina da Vila Itororó, Itororó, para quem não sabe, quer dizer água barulhenta, né? Que nem Iguaçu, água grande, e é água, e Tororó é barulhenta, é de onde caiu, vem a expressão em português, caiu no toró, né? Então, Itororó é água barulhenta, é o nome do rio, né? Que corre debaixo da 23 de maio e que chega no Anhangabaú, que por sua vez é no Tamanduateí, enfim, é no Tietê. E a pessoa que criou esse lugar, o Francisco de Castro, ele brincou com esse nome Itororó, que era um jeito, hoje chamaria de Miami Beach, né? Então, na época era mais glamour pegar um nome guarani, jogar aí na frente, e ele até falou que era que ele encontrou uma bica de 1822, ele inaugura o palacete em 1922 e fala que é homenagem à independência do Brasil, 100 anos da independência. Mas a própria cidade descartou isso, porque viu que a bica que ele encontrou, ele mesmo tinha feito semana passada, enfim. Então é tudo uma grande ficção, né, construída nesse território, que vai mudando ao longo do tempo e acumulando camadas. E isso seria a primeira piscina pública de uso comum de São Paulo, que não quer dizer muita coisa, mas passou para a história desta forma. Daí vamos para o próximo, isso para ver um pouco a implementação. Bom, isso é para ver aqui o miolo do quarteirão, está tudo certo. Então vamos indo. E tem esse galpão grande que está aqui, que está na imagem à esquerda, que é conectado à Vila Itororó e foi desapropriado junto ao resto pelo poder público. Mas daí, o lance é como se esvaziou, como ficou nesse estado, que abandonou, o que significa abandonar, como que a gente chega nessa relação doentio com o patrimônio. Tem várias perguntas que pipocam. Quando eu fui chamado para trabalhar no projeto em 2014, eu pensei onde eu estou me metendo, né? E daí eu fui pesquisar um pouco melhor a história e de fato vi que as pessoas que saíram, obviamente não queriam sair, foram saídas porque o lugar está muito degradado, insalubre, perigoso, e portanto era importante tirá-las para o interesse público, e que esse interesse público era a única maneira de devolver para a cidade esse bem público, né? Agora, que interesse público é esse? É mais público se tem pessoas de classe média que vêm ao final de semana de carro de outros bairros para ocupar com cultura, ou é mais público se tem um uso privado de pessoas de baixa renda num lugar onde há um processo de gentrificação muito forte e que tenham acesso a uma rede pública de escola, de transporte, de saúde. O que é mais público, né? Quem é esse público em nome do qual se fala tanto? Qual é esse interesse público? Então a gente começou a questionar os termos, né, da equação que a gente recebeu. Tem que reformar o lugar e pensar um centro cultural público. Então já questionei a palavra público, a gente pode questionar a palavra cultura, né? O que é cultura? É peça do palco italiano, é uma pintura na parede, como também a gente pode entender a cultura além da cultura. Por isso que a minha questão é muito menos como ocupar com cultura e muito mais como ocupar a cultura, né? Ou seja, como habitar a cultura. E o terceiro ponto é o centro. Quem diz que a cultura precisa de centro, né? O resto do tempo a gente está aonde, né? Então, quando entrei no lugar, eu comecei a questionar essas questões. Eu sabia muito bem que eu, de uma certa maneira, eu era um invasor, né? Nesse projeto, eu ocupo como invasor. No próximo projeto, eu ocupo como usurpador, né? Então, no caso aqui, eu sou um invasor. Ainda mais quando o cara é um homem branco, sotaque francês, pega muito mal. Que é o meu caso. Então, a gente tem que problematizar esse lugar, não para uma questão de Cuba, mas para entender de onde a gente fala e o que a gente faz com isso, né? E tinha esse galpão conectado ao canteiro de obras. Eu fui chamado mais ou menos, na época, pelo Instituto Pedra, dirigido pelo Luiz Fernando de Almeida, que tinha sido presidente do IFAM, para pensar um projeto educativo.
ele tinha em cabeça esse artigo do Sérgio Ferro, que é muito interessante, sobre o fato que o canteiro é um lugar de exploração, que a gente tem que abrir os canteiros. E a questão foi, vamos abrir um pouco esse canteiro, para mostrar o que acontece por trás dos tapumes. Eu peguei a frase ao sério, eu falei, vamos abrir esse famoso centro cultural público, que tinha todos os termos, no canteiro. Vamos fazer um experimento de um outro tipo de centro cultural no canteiro. Vamos abrir. Mas é perigoso, abrir como? Não sei se pode e tal. Vamos abrir porque a gente sabe que o futuro não existe. O futuro é uma ideia do passado, inclusive, que é usada, né, para apagar o passado e destruir o presente. Então, vamos tentar apagar essa ideia de um futuro, vamos entregar a vila em 2018, isso era em 2014, né? Obviamente não tem entregue até hoje. Então, vamos entregar a vila, vamos pintar os tapumes com o que vai ser. Não, vamos abrir agora, né? Inclusive foi uma jogada interessante, que abrindo agora, né, trazendo o prefeito, etc., depois pegar lá o fechar. Ou seja, também tem sempre essa questão de como você vai lidando com as possibilidades, né, que existem. Então, ocupar também esse lugar do poder público. Então, uma das coisas que a gente resolveu fazer foi transformar esse lugar, que é o estacionamento com escritório, no próximo slide. Thiago, se você consegue. Que é isso aqui. Que basicamente transformaria esse experimento centro cultural. Da esquerda passar para o próximo. Só que todos os modos vocês viram, né, que a Brandi remete mais ao centro cultural habitual, não tem parede para pendurar coisa, então vai ter cultura, já. São todos módulos móveis que viram um lugar de assembleia, que estava de costas da biblioteca, é um lugar para guardar guarda-roupa, enfim, um lugar para guardar o mobiliário. E se você vai para o próximo, dá para entender que tudo dá para circular e montar várias formas de articular esse espaço. Um coletivo chamado Construct Lab, que fez isso. Daí, se quiser ir para o próximo. Daí que a gente foi fazendo várias coisas. A gente começou então a ter esse espaço, e a coisa mais forte, vou voltar nisso logo depois, foi de entender que, em vez de a gente programar o espaço, como o sentido habitual de um trabalho curatorial, você é o mediador entre os artistas e o público, de talvez mudar e ser o mediador entre as pessoas que usam o espaço. Então, a gente fez uma coisa importante, que foi abrir o espaço para usos espontâneos. Basicamente, imagina uma marquise do Parque Ibirapuera. O Niemeyer, quando fez a marquise, nunca pensou em ter skate debaixo da marquise. Só que, de fato, esse lugar permitiu que os usos espontâneos mudasse o seu sentido, né? Então, como que a gente, em vez de nós programar, e mesmo que um bom curador tem que tentar pensar com quem ele fala, como, a partir do lugar onde ele está, tem um lugar onde ele sempre vai refletir o seu lugar de fala. Então, a melhor maneira de mudar a perspectiva é também dar voz para outras pessoas que estão aqui. Os primeiros são os ex-moradores, obviamente. A gente montou um coletivo com os moradores para eles poderem voltar a entender formas de habitar esse lugar. Mas antes disso, eu vou falar de algumas coisas que são mais tradicionais, que são alguns projetos de arte que a gente fez lá dentro, para mostrar que, de fato, a arte em si não gentrifica necessariamente, né? Como o próprio ouvidor mostra. Ao contrário, existem práticas artísticas que são anti-gentrificação. O trabalho do coletivo Contra Filé, enfim, e vários outros. São trabalhos que, ao contrário, tentam ir contra a gentrificação. É que a cultura é instrumentalizada para gentrificar, obviamente isso acontece. Mas não quer dizer que a cultura gentrifica, né? O que não quer dizer que também a gente não pode ficar atento a esse processo. Então isso é um elemento bem ingênuo, né? Uma borboleta. Estava cheio de borboleta quando a gente entrou, e daí foi um trabalho que a Carla Zaccarini desenvolveu. Se quiser para o próximo. Isso. Ela desenvolveu uns canteiros. Eu pego de propósito o projeto que pode ser o mais artístico possível, para mostrar que tem caminhos de discutir de maneira crítica uma história a partir do lugar da arte. E no caso, ela criou esses pequenos canteiros para plantas alimentadoras e plantas hospedeiras. Daí você vai para o próximo. E a gente começou a colocar, enfim, esses diferentes carrinhos no espaço para atrair as borboletas. E o trabalho vem com a audioguia, que conta a história de transformação. Por que a gente escolheu um borboletário? Na verdade, é muito mais um pessoário do que um borboletário. Porque o borboleta de longe é muito bonito, ele atrai as pessoas vêm para ouvir história de transformação, e no caso, a transformação das borboletas é particularmente radical, mas
é tão ou não menos radical que a transformação da cidade e da violência pela qual a cidade passa. Então, é uma forma de atrair também pessoas a passear, e tem vários relatos de transformação da própria vila. A gente fez uma audioguia com os moradores que conta essa transformação. Tem uma frase linda, Antônia Cândido, que é moradora da vila, e fala: eu não quero ser uma pintura na parede, eu não quero ser uma fotografia preto e branco neste lugar. Então a gente foi entendendo como que a gente pode trabalhar juntos para destacar essas tensões, destacar os conflitos, não resolvê-los, né? Mas criar um lugar desconfortável mesmo. É aqui um exemplo de, como eu disse, na Escola da Cidade, pensei em trazer uma coisa mais também ligada à arquitetura, que tem a ver com a relação com o patrimônio. Muitas vezes a gente quer voltar ao que era, né? A gente restaura, reforma, né? E, enfim, para voltar a dar forma ao que perdeu forma. Então, a nossa questão um pouco era como, com orçamento baixo, a gente pode propor alguma ativação do espaço, né? Uma coisa que a gente herdeu foi um projeto que propunha de destruir todas os quartos que estavam dentro dos prédios, para fazer grandes cubos brancos, para ter a biblioteca e para ter espaços positivos. A gente falou que era importante manter a escala doméstica, então a gente manteve no restaurante inteiro a escala doméstica original. Porque qual é a ideia? É trazer a moradia de volta, obviamente, nesse lugar. Entendendo que moradia é cultura, né? A maneira como a gente organiza nossa vida no espaço é cultura. Então, uma das coisas que foi muito importante para o projeto é entender que tem que ser mais conservativo para ser menos conservador. Manter a tipologia original da Vila Itororó era uma forma de garantir que a moradia podia voltar. Por exemplo, destruir o que tinha dentro dos prédios, a gente impedia a possibilidade de voltar a moradia na Vila Itororó. E aqui um exemplo, dentro desse lugar um tanto decadente, não porque foi abandonado ou porque os moradores saíram e depois invadiram, mas porque a proprietária, na época que a Santa Casa de Indaiatuba deixou de cuidar do local, né? Ou seja, quem abandonou não foram os moradores, ao contrário, eles mantiveram o local. Os que abandonaram foram os proprietários, porque não dava dinheiro, eles queriam que caísse mesmo para poder construir alguma coisa. Então, isso é só um exemplo de maneira de lidar com o espaço de maneira transitória. Se a gente quer trazer a moradia de volta, como que a gente pode pensar a reforma por meio de intervenções temporárias? Se quiser para o próximo, então a gente restaurou o mínimo possível dentro. A gente só colocou um piso, montou uma cozinha, construiu um quarto no quarto para poder permitir alguns usos enquanto, né, o lugar está sendo ativado. Esse coletivo chama Raum Labor, que fez isso. É um coletivo alemão, no caso. E a principal intervenção foi colocar essa porta de entrada. Pronto. Esse projeto não é um projeto de moradia ainda. A gente conseguiu fazer ele em parceria com o Goethe Institut. Foi um lugar de projetos. A gente podia fazer uma chamada aberta e acolher projetos que discutiam com esses temas. Moradia, questão da cultura, do lugar da cultura, etc. E foi muito importante fazer essa parceria, porque a gente sabe que quando muda a gestão, a gente também vai ser expulso. Então, a ideia foi, quando mudou a gestão, tendo um contrato com o Instituto Goethe, a gente criava uma amarra para o poder público, né? Então, também eu digo isso porque é uma maneira de entender como em lugares de ativação, de ocupação, a gente tem que sempre pensar formas de dar espessura ao presente, de criar táticas para também não ser expulso e manter um discurso crítico. Então, por incrível que pareça, tendo um contrato com o Goethe de 4 anos, o mandato da prefeitura anterior do Haddad terminava, e daí continuava o contrato com o Goethe. Isso foi uma maneira jurídica de garantir que a prefeitura não ia fechar, que a prefeitura ia colocar fora. Era só uma ONG brasileira tocando reforma. Mas tem uma briga diplomática com os alemães, ia pegar muito mal. Então a gente brincou com essas ferramentas à disposição que existem, né, para a gente criar continuidade no projeto. Por isso que a gente cedeu essa casa para o Goethe. Agora, infelizmente, a prefeitura não quer renovar. Era de se esperar. Próximo. E daí, para abrir a noção de cultura também, a gente acabou abrindo uma clínica de psicanálise, um projeto liderado pela Graziela Kunz, que tinha sido parte da resistência dos moradores em 2006, que eu convidei a entrar no projeto, e que entrou no projeto propondo formação de público, não é formação de educar, mas de constituir este público, né? E uma das ações que ela propõe
foi criar uma clínica de psicanálise dentro da Vila Itororó. Daí, como tem uma marcenaria na obra, que é usada para as pessoas, enfim, poderem fazer também mobiliário, etc., os psicanalistas fizeram o próprio divã da clínica na marcenaria. Isso é interessante, que eu falei um pouco do projeto que a gente herdou, né, que era esse cubo branco, etc. Além disso, tinha um programa de uso que era um absurdo. Esse é o divã? É, mas ele não está terminado aqui, doutor. Não. Depois ele vem mais tranquilo. O cara tá ferrado. Não, vai lá, você vai ver. De tortura. Não, mas isso não está acabado, viu, André? Depois vem algumas coisinhas, fica mais gostoso, tem uma almofadinha para não durar na bunda. E agora esse é o tipo de psicanalista, né? Agora, o programa de uso qual era? A ideia era de fazer um restaurante italiano, o Bexiga é um bairro italiano, de fazer uma loja de design, de transformar uma piscina num espelho d'água, etc, etc. E o que a gente fez enquanto a gente estava lá era desconstruir todas essas coisas. Por que um restaurante italiano? Inclusive, a partir do que os moradores tinham feito e continuam fazendo conosco. Os moradores, para lutar contra essa ideia, né, agora vai virar cultura. Eles organizaram em 2008, para lutar contra o despejo, o que eles chamaram de virada cultural. A gente fala, não precisa de uma virada cultural, de algo que vem de cima para baixo. Nós mesmos temos cultura. Não precisa vir alguma coisa. Aqui temos cultura. Precisa de um restaurante italiano. Já tem um restaurante chamado Faz Anos, né? Um trocadilho com Faz Anos, para brincar com um restaurante italiano, e com Faz Anos que nos contam essa balela. Eu me meti lá, vendi acarajé e tal. Inclusive o Bexiga, o próprio Flávio Império, que morava nesse quarteirão, em 83, porque essa disputa da Vila Itororó começa já nos anos 70. O Flávio Império falava, gente, não é um bairro italiano aqui, talvez nordestino, mas italiano é um absurdo. Fazer um restaurante italiano já em 82, 83, isso era colocado pelo Flávio Império. Mas não só pelo Flávio Império, a dona Antônia, a dona Edna, todas as moradoras e muitas mulheres que organizaram a luta contra o despejo, colocaram isso. Então a gente pensou, em vez de ter um restaurante, vamos ter uma cozinha comunitária, né? A gente tem uma loja de design, uma marcenaria, onde você pode fazer o seu móvel. Então, a gente começou a inverter um pouco algumas coisas do programa. Tudo que era ferramentas públicas ou privadas, eram ferramentas comuns, né? Com a possibilidade de poder compartilhá-las com os outros. Daí vou passando, e passando. Aqui a gente fez uma tentativa de agrofloresta urbana. Foi bem interessante, um fracasso, mas interessante. E aqui é muito forte porque isso é a virada cultural, que são os ex-moradores que continuam organizando. Eles organizam para discutir o uso capião. Muitos ex-moradores, depois de muita luta, foram contemplados em programas de habitação da cidade. Então, eles não ficaram expulsos do centro da cidade. Para muitos ex-moradores foi uma vitória, né? O que não quer dizer que não houve violência, inclusive porque a gente sabe muito bem que os programas de habitação social, eles são baseados na compra, que muitos não conseguem pagar nas parcelas, e além de não pagar nas parcelas, depois moram num bairro onde o comércio é insustentável em relação à renda que eles têm. Então depois rola uma expulsão econômica. Então uma das brigas que a gente se desenvolveu no projeto, em nome de ser um centro cultural, é de propor a possibilidade de ter aluguel social na Vila Itororó, né, que até então a gente está discutindo isso com a prefeitura, e está lá e depende um pouco de pressão, mas também de articulação política. E os ex-moradores, muitos que já estão contemplados em programas da CDHU, e tem uma questão que não pode ser contemplado 2 vezes pela CDHU, portanto não poderiam ser contemplados mesmo que tivesse uma CDHU na Vila Itororó, mesmo que as leis podem ser mudadas, mas parece mais complicado. Eles organizam ainda essa virada cultural, que é hoje uma festa junina, para discutir o uso capião, para pedir dinheiro reembolsado dessa desapropriação que foi feito da Vila Itororó, e eles não receberam dinheiro, sendo que eles estavam lá há mais de 10, 20 anos. Em 2003, quando recebem um aviso de despejo, eles recebiam um vale-coxinha, que é R$5.000 para voltar onde você nasceu, porque muitos nasceram na vila, portanto era difícil voltar onde tinha nascido com esse vale-coxinha de R$5.000. Depois de 6 anos de luta, eles conseguiram ser realojados em habitação social da região central, né? Do lado da Vila Itororó, 2 quarteirões, e no Bom Retiro. Mas essa festa
continua sendo uma ferramenta de luta para os ex-moradores que têm um coletivo, chamado Coletivo Riacho, e continuam presentes na discussão dos usos do local. Então, no caso... Posso fazer uma fala? Esse casaco eu achei na Vila Itororó. Olha só. Eu ocupei lá, entrei lá em 2013 para fazer uns trabalhos independentes. É mesmo? Não. Entendeu? Ele tava pendurado lá em cima, no topo, tava pendurado numa janela, assim. Olha só. Então você entrou em 2013. E, que de fato, a última moradora foi a Dona Antônia, que saiu em 2013. E a cidade, a polícia destruiu a escada que ligava a casa dela ao pátio para ela não poder nem entrar nem sair. Então foi um processo muito violento, né? Mas o que eu quis dizer com isso é, para tentar chegar dessa chave só de que eu comecei com ela, né? Ocupar quem sou para ocupar, eu sou um invasor, entender que esses lugares também de possível privilégio, você chamado como curador para pensar uma ativação de um espaço, pode permitir lhe dar torções críticas no projeto, né? E também de entender como trabalhar de outras formas a noção de cultura. Para mim isso foi um elemento muito importante do projeto da Vila Itororó. Agora a Casa do Povo, vamos passar rápido, isso é a casa hoje, e aí a casa como a encontrei em 2011, isso, um espaço lindo, mas que estava vazio. E aí eu sou um usurpador. Sou um usurpador porque, mostra a próxima, não tenho nada a ver com todas as pessoas ali. Aqui são os que fundaram a Casa do Povo, em 53. A maioria, para não dizer todos, são judeus comunistas, que chegaram no bairro nos anos 30 e ergueram a Casa do Povo para ser um lugar de luta comunista, política, engajada, aberta a todos, a todas, e que também pudesse manter viva a cultura dos que tinham sido exterminados dos campos de concentração. Ou seja, um lugar de memória, mas que em nome dessa memória é vivo, é ousado, de vanguarda, de esquerda, experimental. Eu falo que não tenho nada a ver, eu tenho um pouco a ver, mas nem tanto. Eu nasci na França, mas minha família é da África do Norte, judeus árabes. Então, de fato, não é uma história que eu compartilho tanto, né? Mas eu entrei lá e tinha alguma coisa de fascinante nesse edifício do Ernesto Mange, com o teatro do Georges Wilhelm, essa história engajada de esquerda, onde mulheres de 80, 90 anos cantavam, ainda cantam, ensaiando para ninguém na época, no térreo apenas, porque não podia subir a escada para os outros andares, o hino dos partisanos em Yiddish para ninguém. No Brasil, então, bairro coreano, no Brasil, cantando dos partisanos em Yiddish, me senti em casa. E eu vou para o próximo. Daí aí mostrar um pouco dessa construção, essa época heróica, nos anos 40, depois da guerra, para construir esse lugar. Daí pode passar o projeto do Mange. E aí o mais importante, que é isso, o povo da casa. A Casa do Povo só existe porque tem um povo da casa. Quando o povo se desfez, só sobrou um prédio. O que a gente faz com isso? Ocupa. Como que a gente ativa? Pensa a relação com essas pessoas. Como dialogar com as premissas históricas? Como que isso também pode nos relacionar com a história do local? Trabalhar a questão da história de uma forma, muitas vezes, muito potente de falar do presente, né? Então, se quiser para o próximo. Isso é a primeira publicação de 46, em homenagem aos que levantaram no gueto de Varsóvia. E tinha essa frase que a gente encontrou, assim, eles comemoraram a vitória. Ou seja, acabou a guerra, ganhamos a guerra, vamos fazer uma Casa do Povo para comemorar a vitória. E o próximo, que é Sineum. Então, aí, quando eu falo do passado, é que nem o futuro. Não é uma coisa que existe lá atrás, é uma coisa que existe no presente, obviamente. Então, como que a gente lida com essa história no presente? Então, no caso, essa artista, Yael Bartana, propôs de mudar o gênero e de mudar o tempo. Porque a gente reparou que nessa publicação original, as mulheres tinham sido apagadas. Então, ao mesmo tempo que a gente conta a história da casa, a gente conta essa história em ficção com questões do presente. A gente mudou o tempo para trazer o passado para o presente. E contamos a história. Para começar, talvez é falta de imaginação minha, para entender o que íamos fazer lá, com as pessoas que ainda estavam, tinha que contar essa história. Mas não sou historiador, mas uma vez eu sou curador. O que me interessa é usar e abusar dessa história, para podermos fortalecer no presente. E daí encontrei esse jornal, que o prédio ia ser interditado e lacrado. Encontrei esse jornal, que está metade em português, metade em Yiddish, que é Nossa Voz, que era um jornal ligado ao Partido Comunista, ligado à Casa do Povo.
A gente relançou ele. Mas para relançar o jornal 50 anos depois do golpe, porque o jornal foi fechado em 64, no AI1, né? Por ser um jornal comunista, obviamente, quando a gente relançou esse jornal 50 anos depois do golpe, a questão é, do que a gente vai falar e para quem que é esse jornal? Né? Quem vai ler esse jornal 50 anos depois de ele ter sido fechado? Daí a gente montou um comitê editorial com o morador do bairro, pessoas que ainda frequentavam a casa e coletivos que estavam começando a usar a casa. Aí pode passar, essas pessoas começaram a fazer ações no bairro, pode ir passando, e na casa, isso é na Oficina Cultural Oswald de Andrade, fizemos em um restaurante boliviano, isso foi um trabalho de uma dupla de artistas coreanos, daí pode ir passando, isso foi uma chaya de um artista boliviano, e daí eu termino com esse projeto, que é o mais interessante em relação a como, sendo usurpador, ocupar este local. Como ativá-lo, mas em relação com as suas premissas históricas. Daí, se quiser mostrar próximo, que tem mais um. E a gente foi, esse artista boliviano, o Bernardo Zabalaga, ele entrou na casa do povo e falou assim, gente, a energia está muito baixa aqui. Por quê? Porque o lugar está meio vazio, foi feito uma homenagem aos que morreram nos campos de concentração, e vocês não estão cuidando bem, só rola um coral yiddish, que eu acho mara, fofo e tal, uma vez por semana. Só que, gente, está vazio o prédio, vocês não estão cumprindo o acordo com os mortos. Portanto, a energia não está fluindo nesse lugar. Ele me trouxe, ele falou, mas não se preocupe, o que eu faço? Não se preocupe, tem a solução. É ótimo quando o artista vem com a solução. Ele fala, na Bolívia, todo mês, primeira sexta-feira do mês, a gente faz uma chaya. A chaya consiste em defumar o espaço, renovar os acordos com a Pachamama, e nesta ocasião, por que a gente renovou os acordos de amor, de negócio? Por que não renovar os acordos com os mortos? Não vamos renovar os acordos com os mortos, que estavam aqui em nome de quem foi erguido esse prédio, mas que hoje estão sofrendo, e por isso que o espaço está sofrendo, porque não está bem cuidado. Beleza, vou defumar todo mundo. A gente defumou todas as mulheres do coral, a gente defumou o edifício, ele colou a bateria coreana, que resolveu tocar no meio da defumação, e a ideia foi não renovar os acordos, porque a velha guarda falou, a gente nunca deixou de cumpri-los, fomos abandonados por forças estratégicas, nós sempre ficamos aqui, então só reafirmar os acordos. E a próxima foto, eu termino com isso, isso é interessante de ver que eu sempre coloquei em contraponto com a foto daquele pessoal reunido na pedra fundamental antes do prédio ser construído, né? E como a gente constrói esse povo em devir, né? Ou seja, o devir judaico da comunidade coreana, o devir boliviano da comunidade coreana. E como a gente, a partir dessa ocupação, ativação desse espaço, a gente consegue pensar, né, essa casa do povo em devir, né? E forma de entender que ocupando e usurpando, mas a partir de um diálogo claro com a história, as premissas históricas do local, a gente pode reativá-lo, não só para a comunidade que estava aqui, mas para a cidade hoje. Eu termino assim, daí eu deixo o André falar de como hoje ele quer reformar essa casa. Boa noite, eu sou o André, orientador aqui do Estudo Vertical. O projeto da casa vai ser um projeto feito por vários arquitetos, dentro de uma ideia de programa que está ainda em curso e aberta, e está começando apenas. Existem diversos problemas com a prefeitura que precisam ser arrumados, né? Embargos, questões de acessibilidade, de segurança do edifício, tudo isso está sendo planejado para que se possa fazer um projeto para a Casa do Povo que vai ser implantado ao longo de muitos anos, né? Você acha que não? Eu acho que ao longo de alguns anos. Benjamin é um cara otimista. Mas eu queria falar uma outra coisa, na verdade, Benjamin. Acho que você e a Paula falaram sobre as ocupações culturais. E isso, para mim, é um tema importante, porque, na verdade, hoje em dia, a gente parece que só vê ocupações culturais por aí, né? Algumas ocupações habitacionais, e a grande maioria de ocupações culturais. Culturais, que é uma expressão, como você mesmo disse, uma coisa extremamente ampla e muito mais ligada ao lado das artes, né? Seja música, seja artes plásticas, seja teatro. Eu presenciei, quando eu fui trabalhar com a Lina em 77,
O Sesc Pompeia tinha sido comprado um ano antes pelo Sesc, e ali havia uma ocupação que não era bem uma ocupação. Na verdade, eles abriram a porta do prédio do Sesc para que a população da Pompeia pudesse frequentar. E o que era bacana lá é que não tinha ocupação artística, não tinha ocupação cultural. Era uma ocupação de um lugar para as pessoas passarem e terem seu tempo de lazer e seu tempo de diversão e de liberdade, sem nenhum tipo de obrigação intelectual, sem nenhum tipo de obrigação de trabalho. E isso eu acho uma coisa extremamente importante. Então, o que tinha lá? Tinha escoteiros, nem sei se vocês sabem o que são escoteiros, porque acho que não existem mais escoteiros, né? Existiam várias quadras que a molecada se organizava para jogar bola embaixo dos galpões, onde chovia, mas as pessoas jogavam bola na chuva assim mesmo. As mães que ficavam lá tomando conta dos filhos, ou costurando, ou conversando entre si, porque não tinha um lugar comum no bairro para esse tipo de convívio. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar aqui no Estúdio Vertical bastante, quando a gente tem esse programa da Ocupa São Paulo, é de não só promover espaços que têm uma função absolutamente precisa e determinada. Eu acho que a cidade precisa de espaços de convivência, e de convivência não obrigatoriamente em ato, de convivência passiva, vamos dizer. Eu ficar sentado do seu lado lendo um livro, de vez em quando conversando com você, quer dizer, podendo ter na cidade espaços que são espaços de estar, espaços para ficar, que não são as praças, porque são, obviamente, espaços descobertos que a gente pode usar só uma parte do tempo. Então, eu queria um pouco fazer esse contraponto, na verdade, e dizer que essas coisas são coisas que vão acabar formando o indivíduo, porque, na verdade, essa convivência obriga a uma educação, a uma respeito à liberdade do outro. O Sesc Pompeia, ao longo do tempo, todo aquele espaço do que é chamado área de convivência e o espaço do que é chamado condição às oficinas, foram feitos especificamente para serem áreas de estar. O projeto original da Lina previa que ao longo daquele ladrinho tivessem os bancos com umas floreiras, onde as pessoas ficassem. Não era para ser um espaço de exposições, de exposições de artes plásticas. Eu acho que, no fundo, hoje em dia existe uma tendência a rumar pela questão da arte, como a Paula disse, como uma coisa libertadora, mas, na verdade, a arte é mais uma das coisas que é libertadora. Libertador é o pensamento, né? O pensamento é a essência da liberdade. Não importa se eu penso em arte, ou se eu penso em ciência, se eu penso em convívio social, se eu penso em sociedade. Quer dizer, esse é o nosso canal de libertação. Então, essa proposta da Lina, que era uma proposta de um espaço grande, esse galpão ele tem 50 metros de... Não, peraí, 50 metros por... Eu acho que são 72 metros, são mais ou menos 35, 3.500 metros quadrados de espaço de convívio, onde tinha uma biblioteca, que não era uma biblioteca de livros, e sim uma biblioteca somente de jornais, revistas, de coisas do cotidiano, né? Um lugar que a pessoa pudesse ir lá e ler Casa Cláudia, ler Capricho, ler revistas que ela não pudesse comprar na banca, né? Uma coisa que tivesse acesso para a população em geral. Então, acho que isso é uma coisa extremamente importante. Hoje a gente determina essas ocupações e esses espaços coletivos com programas muito específicos e programas, na grande maioria das vezes, vindo de uma cabeça universitária, assim, né? E eu acho que a gente tem que abrir um pouco isso, porque o mundo não é só artes plásticas, não é só manifestação artística, o mundo é muito mais amplo do que isso, né? Eu acho que a Casa do Povo tem, nesse sentido, um caminho interessante para prosseguir. Queria fazer só um parêntese, finalizando aqui, isso aqui. Então, é uma coisa que eu proponho para os estudantes do EV, que se pense um pouco além da questão da ocupação artística.
Eu me lembro que quando eu estava na FAO, eu entrei na FAO em 74. Eu acho que em 74 ou 75 já existia um projeto do Décio Tosi para a recuperação da Vila Itororó. Todos os projetos feitos por arquitetos de uma forma legalista, vamos dizer, com apoio do Estado, com dinheiro do Estado, foram projetos que não deram em nada. Nunca conseguiram chegar em alguma coisa. Ao passo que um projeto como esse, que é um projeto de uma ocupação, onde a sociedade se propõe a abrir um espaço, a ter um espaço onde ela possa colaborar, onde ela possa também dizer o que é que vai ter lá dentro, são esses os espaços que a gente tem e são essas as grandes possibilidades de uma ocupação em São Paulo. Então, eu acho que é importante a gente ter isso como aluno, pensar que esse semestre é um semestre que vai ser bacana, nesse sentido, pensar numa coisa que a ocupação não tem só direções exatas a serem tomadas. É isso. Posso acrescentar uma coisa, por favor? Bom, realmente tem uma visão um pouco diferente. É bastante. Isso que é legal, né? Falar em ocupação, acho que é realmente um tema delicado, né? Não dá para dizer que tudo que a gente faz é uma ocupação, e nem dá também para dizer que todo o programa proposto é uma ocupação. Eu posso falar da ocupação do Viro 63, não tenho tido contato com outro tipo de ocupações. Admiro muito também o trabalho da Casa do Povo. O senhor estava falando disso outro dia. Estabelece um marco de como que a cultura está sendo entendida, não só a cultura em termos acadêmicos, mas a cultura que envolve o trabalho com a comunidade, que envolve a não institucionalização ou a autogestão, enfim, um monte de coisas que não são fáceis de articular. Mas, se a gente pensa, e que é um pouco o tema desse debate, como que a gente traz a cultura, as artes, ou, enfim, qualquer forma de comunicação, não precisamente intelectual, mas que venha questionar o ato mediante ocupação, é muito delicado a gente tentar equilibrar o conceito de arte ou cultura com lazer. A gente tem muitas formas de articular a cidade a partir do lazer. A gente pode programar isso mediante o plano diretor, mediante os desenhos urbanos, acho que são outras as frentes. Mas quando a gente entra no âmbito da ocupação, acho que também são outras urgências. São gente que, a maioria deles não tem a capacidade de pagar R$ 1.500 de aluguel nas centrais da cidade, que é isso que mais ou menos custa um apartamento pequeno de 40 metros quadrados. É gente que não tem o contato ou os acessos realmente para compreender o que é arte, começar a estabelecer um diálogo com isso. Eu acho que é muito pelo contrário, as ocupações não têm um programa definido. Elas tentam abrir o diálogo para quem está ocupando começar a conversar com outros atores e outras áreas de conhecimento. Não, quase que nem falando da ocupação ouvidor, tem a ocupação Hotel Cambridge, tem a ocupação Hotel Marrocos. Todas elas combinam programas que organicamente eles vão crescendo conforme as necessidades das pessoas que nele habitam. Então, acho que a gente tem que ter cuidado um pouco também quando fala em ocupação, porque uma coisa é ocupar, uma outra é programar. Mas as ocupações que você falou, a ocupação ouvidor é uma ocupação que tem uma programação bastante estabelecida e talvez estabelecida. Acho que não, acho que a gente pode inclusive abrir o diálogo aqui para... Não, mas deixa eu acabar de falar. Eu só acho que o papel do intelectual nessa hora é um papel muito complicado, porque ele direciona muito em função de um tipo de pensamento daquilo que ele gostaria de realizar como pessoa e como intelectual. Eu acho que isso a gente tem que tomar um extremo cuidado, porque, na verdade, nós temos que também dar a possibilidade de que determinadas atividades que não sejam afeitas a você, ao que você gosta, o cinema, o teatro, a música, as artes plásticas, etc., são atividades de importância tão grande quanto essas. Então, o que eu quero dizer, na verdade, é que a gente tem que tomar cuidado, tem que abrir um pouco o sentido de o que oferecer nesses espaços que serão ocupados, né? Só voltando uma coisa do SESC Pompeia, rapidamente, o projeto das oficinas que a Lina fez no SESC Pompeia, ela fez junto com o Flávio Império, não é um projeto só dela, é um projeto dela e do Flávio Império. E a ideia nessa distribuição dos espaços da oficina, que tinham
uma oficina de gráfico, uma oficina de tapeçaria, uma oficina de marcenaria, uma oficina de gravura, etc., não era a produção da arte, mas sim a ocupação do tempo com a prática de alguma coisa que pudesse tornar a vida da pessoa um pouco mais, né, a pessoa trabalhadora um pouco mais livre, um pouco mais lúdica, né? E a gente sempre conversou, e ela sempre, estou colocando até uma posição dela aqui nesse sentido, de que o que era importante numa recuperação de uma cidade caída, uma cidade desiludida, como São Paulo, a gente estava vivendo nessa época o final da ditadura, quer dizer, 3, 4 anos antes do final da ditadura. Era justamente também dar às pessoas a possibilidade de se profissionalizar pequenamente, consertar um computador, consertar um sapato, consertar um encanamento, quer dizer, aprender e ter atividades que eram atividades de aprendizado, de ofícios extremamente simples e que as pessoas não tinham acesso a esse aprendizado. Então, essa era também uma das intenções das oficinas do SESC Concreto. Isso tudo foi mudado por um objetivo maior, talvez, do SESC, mas tudo isso passou a caminhar em direção a uma produção artística. É essa questão que eu levanto, entendeu? Que não necessariamente a produção artística é aquilo que importa somente nessa questão de dar às pessoas uma outra alternativa.